Olá, posfaceiras, posfaceiros e posfaceires. Eu sou a Stephanie Ceola e vocês estão ouvindo o primeiro episódio da 8ª temporada do Posfácio Podcast de bate-papo com escritoras e escritores. Em 2026, o Posfácio começou com uma série de diários de leitura. Teve um episódio especial em conjunto com o curso de jornalismo da UFSC com o Zé da Silva, jornalista, escritor e um dos criadores da novela Três Graças. E agora eu estou recebendo o autor do primeiro livro que eu li esse ano e já está na minha lista de melhores do ano e da vida, Gabriel Maschio. Estou falando certo? Sim. Gabi, bem-vindo ao Posfácio. Bom, obrigado, Stephanie, obrigado pelo convite, me sinto muito honrado, obrigado pelas palavras também sobre o livro, que a gente vai conversar mais um pouco agora. Estou muito, muito feliz de estar aqui de novo. Obrigadão. E para tocar esse bate-papo comigo, eu chamei o meu amigo e também jornalista Ricardo Rodrigues, que também já foi citado aqui no Posfácio, num episódio sobre capas de livro. O Rick também produz livros maravilhosos. E a gente leu o novo romance do Gabi, o Rua do Inhame, praticamente ao mesmo tempo e fofocamos muito sobre ele. Rick, bem-vindo também. Obrigada por estar aqui. Imagina, eu que agradeço o convite. Estava ansioso por essa gravação, inclusive. Gabi, para a gente começar, eu vou fazer uma breve apresentação tua. O Gabi é natural de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, mora em Floripa, é doutor em Sociologia e Ciência Política pela UFSC e se dedica à escrita desde 2020. A gente está na mesma cidade, mas eu vou contar aqui o que a gente estava falando no bastidor, de que não estamos gravando pessoalmente, porque eu caí no meio da rua e consegui romper os ligamentos do meu pé. Então, a gente está fazendo online esse episódio. Rindo de nervoso, né? Eu sou muito talentosa nisso. Mas continuando. O Gabi publicou o roteiro literário Ondina na coletânea dos filmes que ainda não fizemos, em 2021, mesmo ano em que saiu o primeiro romance dele, Cicatrizes Solares. Em 2022, o Gabi participou aqui do Posfácio, num episódio em que a gente falou sobre cicatrizes solares, sobre escritores que se autopublicam, a experiência de publicar o primeiro livro. Isso já me leva à primeira pergunta, que é o que mudou de lá para cá, Gabi, na tua produção literária, em você, desde Cicatrizes até o Rua do Inhame? Ah, nossa, mudou bastante coisa em mim, na minha vida pessoal, mas também da forma como eu escrevo, eu acho. Então, Cicatrizes Solares foi publicado somente online, né, como e-book, e o Rua do Inhame é a minha primeira publicação física, com editora e tal. Então, isso eu acho que já demonstra também um amadurecimento como escritor, mas mais do que isso, a ideia de Rua do Inhame sempre foi uma das primeiras ideias que eu tinha de escrever romance, assim, ou a primeira ideia, talvez. Mas eu sabia que seria um livro de fôlego, então me exigiria bastante, e que talvez eu ainda não estivesse preparado para isso lá em 2020. Então, eu comecei escrevendo outras histórias, como foi Cicatrizes Solares, como foi uma outra história que ainda também não foi publicada. E aí, sim, só em 2022 que eu comecei a escrever Rua do Inhame. E que é uma história que requer muita pesquisa e também muito esforço, eu diria, ficcional também, né, de criação, de invenção mesmo dos personagens, porque são personagens também, eu enxergo os personagens de Rua do Inhame mais maduros, no sentido de serem mais complexos, assim, eles têm mais camadas, então isso me exigiu bastante como escritor. Muito bom. E eu contar uma fofoca de bastidor, que o Rua do Inhame saiu pela Caia Ponte, né? Editora que é do também escritor Marcelo Labes. E quando ele estava revisando o teu livro, eu encontrei ele, depois eu te contei que eu sou bem fofoqueira. Mas eu encontrei ele, acho que foi no lançamento do Resto, do Jorge França. E eu perguntei como é que estava o trabalho dele em cima do teu livro, porque eu estava muito curiosa. E ele só me disse assim, é desgraçado de bom. E quando ele falou, eu caí na gargalhada, pensei que era um jeito muito Marcelo Labes de definir alguma coisa. Total. E quando eu terminei de ler o livro, essa junção de palavras fez muito sentido, sabe? Eu acho que o Rick concorda, né, Rick? Foi, assim, eu vou contar como é que foi a minha experiência de leitura, assim, só para introduzir um pouco da minha percepção. Mas eu li
esse livro num momento muito legal, que eu até comentei com a Stephanie porque a gente foi lendo e fofocando via WhatsApp, né? A gente foi mantendo uma conversa paralela e trocando impressões. Um clube de leitura. Foi praticamente ao vivo. Foi. E eu tinha acabado de ler um romance de uma escritora que também é minha amiga, que é o Degola, da Monique Malcher. E para mim fez total sentido ler esses dois livros em sequência, embora eles tenham universos completamente diferentes, mas os dois contam momentos muito importantes da história do Brasil e que muita gente não fala, né? Ou não fala com a profundidade que é devida. Que a gente tem ali no Degola, então, toda aquela questão da explosão da Zona Franca de Manaus, da busca por habitação, as lutas sociais, e daí tem os traumas da personagem, enfim. Mas tem todo um contexto histórico que a gente, de fato, não conhece muito, que faz alusão ao norte do Brasil, né? E aí depois a gente tem o livro do Gabi, que tem ali toda a parte da imigração italiana no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e que aprofunda muitas questões que para mim foram muito, muito importantes saber mais e desvendar algumas coisas, né? Eu acho que o primeiro ponto ali foi saber como é que foi a questão da imigração através do programa de incentivo do governo, e que quando eles chegaram, eles meio que ficaram à própria sorte, né? Então tem toda essa questão de fato da luta da imigração, das famílias para se estabelecer. E aí tem um contraponto também que eu achei que também me pegou bastante, que foi a questão das comunidades indígenas, né? Que eles já estavam nas terras. A gente tem muito essa coisa de não reconhecer o povo indígena como dono das terras, porque eles já estavam lá, mas eles não são reconhecidos como proprietários, enfim, diversas questões. E aí tem a questão do massacre indígena, né, da caça aos indígenas. E aí tem a coisa que eu comentei com o Gabi também depois, que é a denominação dos bugres, né? Eu cresci a minha avó paterna falando que nós tínhamos sangue de bugres, e para mim aquilo não era uma conotação pejorativa, não tinha esse significado. Então, quando eu fui lendo a história do Gabi, descobrindo mais, entendendo, que aí fui percebendo, né, o quanto aquilo tudo foi pesado de fato. E aí eu pude entender que, de fato, era um livro muito grandioso. Eu sabia que havia um livro muito bom, pela premissa que ele tinha. Eu sou muito fã de sagas familiares, então, tudo que envolve essa questão, para mim, já nasce bom. Mas quando eu comecei a ler o livro, de fato, eu fui entendendo que era uma obra extraordinária e que é uma obra que as pessoas precisam conhecer, porque ela fala muitas coisas sobre o país que a gente vive e reverbera muito nas questões da atualidade, né? Então, acho que é um livro muito importante. Desgraçado de bom, né? Desgraçado de bom. Gabi, eu queria que você contasse, e aproveitando isso que o Rick trouxe para a gente já ir entrando no livro, né? Esse livro ele saiu pela Caia Ponte, teve apoio de leis de incentivo para ser executado esse projeto. Então, antes da gente entrar na história mesmo, eu queria que você contasse sobre esse processo, assim, de como ele foi elaborado, construído, lançado, publicado, por muita curiosidade minha, assim, de saber como é que funciona isso. Eu acho bom também falar sobre isso porque é importante que as pessoas ou escritores independentes vejam caminhos, né, e formas de autopublicação. Acho isso importante. E os editais públicos fomentados por leis de incentivo à cultura é um desses meios. E eu já vinha tentando por vários anos fazer alguma publicação física, e tentei novamente no ano de 2024, no edital da lei de incentivo Aldir Blanc, que é uma lei nacional, mas ela é gerida estadualmente, né? E como essa história eu senti que tinha um apelo histórico catarinense, que eu sabia que tinha um apelo para o Estado mesmo, eu achei que se encaixava muito num projeto para ser executado via fomento público. Então foi isso que aconteceu. Eu escrevi o livro, né, que foi um processo à parte, e aí quando ele estava pronto, ou mais ou menos pronto, também não estava muito pronto, uma primeira versão, digamos assim, eu escrevi no edital estadual, e acabei sendo premiado, digamos assim, né, escolhido como um dos projetos a serem realizados. Então foi com fomento, né, veio do edital público. E após eu receber o fomento, eu pensei a minha prioridade era fazer uma publicação boa, uma publicação bonita, uma publicação bem feita, enfim, e gostaria que esse dinheiro fosse investido na qualidade do livro, assim. Então, por isso eu também não fiquei com nenhum percentual desse valor, foi todo para as pessoas que trabalharam nele para impressão.
Então, por isso que a capa é bonita, por isso que a diagramação é perfeita, enfim. E a revisão. Então, eu convidei um amigo, Marcelo Labs, para fazer a revisão, um grande escritor, que eu sou fã, também romancista e poeta catarinense. E ele já havia tempo que ele sabia que eu escrevia, que queria ler algo meu, então foi uma vontade dos dois, assim, disso acontecer. E quando ele terminou a revisão, enfim, desse processo de revisão, que também foi um outro processo que durou um tempo, veio a ideia de publicar pelo selo da Caia Ponte, que é a editora do Marcelo Labs, que também é uma editora independente. E eu fiquei lisonjeadíssimo, claro, porque o Marcelo publica livros incríveis e que eu acho que são muito relacionados com a temática de Rua do Inhame também, que é sempre sobre Santa Catarina, sobre a migração ou sobre as desgraças, né, dessa terra, do vale, enfim. Eu acho acho que tem tudo a ver, assim, com a ponte. Massa. E eu só para eu citar os nomes das pessoas que fizeram esse livro por favor. maravilhoso contigo. A revisão foi do Labs, a arte da capa e ilustrações internas do Nestor Júnior. Os mapas foram feitos pelo Daniel Dias e o projeto gráfico é da Tina Mers. Eu já amei que ele é todo lindo e quando eu peguei ele e vi que a fonte é azul, eu achei tudo muito bonito. Até os post-it eu pus em azul para combinar. Que fofo. Bonito nele. Tá Realmente, todo... a ideia do azul foi da Tina, que é talentosíssima, e, enfim, a gente conversando, e ela veio com essa ideia, e eu acho que casou muito com o livro, assim, ficou muito lindo mesmo. Ele é lindíssimo. E agora entrando na saga ali que o Rick apresentou pra gente, né? A história ela é contada por personagens diferentes. É a saga de uma família italiana que chega ao Brasil e se instala no Vale do Itajaí. E eu acho que eu comentei isso com vocês dois, não tenho certeza, mas que quando eu comecei a ler, eu pensei assim, que eu estava acessando a história da minha família, que eu não sei, eu não tenho a menor ideia de onde veio Ceola, sabe? Eu só sei que são descendentes de italianos, e eu sempre tive essa curiosidade. Então, lendo o livro, eu pensei, nossa, eu estou descobrindo um pouco de parte da minha história, e da parte bugre também. E depois, conforme eu fui avançando na leitura, eu fui entendendo também os silêncios sobre essa parte da história. Por que não se fala tanto? E aí eu queria saber como que Rua do Inhame nasceu para você, Gabi, se foi a partir do que é contado ou a partir do que foi silenciado. Não, perfeita a pergunta, porque ela já traz a resposta, né? Eu amo. É justamente isso, assim, a ideia original, que foram, né, várias ideias, não existe, assim, uma coisa que vem tudo de uma vez, né? A ideia, ela vai crescendo, mas o conceito do livro, a ideia original, veio desse meu desconforto crescendo, assim, em Rio do Sul, como tu disse, que eu nasci, que é uma cidade do Vale do Itajaí bem típica, enfim, conservadora, nos costumes, enfim. Tem esse discurso oficial, né, tanto do governo quanto da mídia, que é construída essa ideia de que Santa Catarina, mas mais especificamente o Vale do Itajaí e o sul do Brasil, né, todo, assim, isso que é legal, gaúchos, como o caso do Ricardo, e catarinenses que leram o livro vieram falar para mim, nossa, parece a minha família, não sei o quê. E isso que para mim era a intenção do livro, assim, porque ela é inspirada na história da minha família, mas eu sabia que não era só sobre minha família, que era sobre várias famílias do sul do Brasil. Então, essa foi a minha intenção inicial. Eu cresci ouvindo essa versão de que essa região foi construída pela valentia e pelas virtudes de um povo europeu, e, né, ter o mito do migrante herói, assim, e não fazia parte desse enredo as pessoas indígenas, né, elas não são contadas, como o Rick já adiantou, assim, essas histórias não são contadas pra gente aqui no sul do Brasil. Então, crescendo e ouvindo essa história tanto na escola, quanto pela narrativa midiática da coisa da Oktoberfest, essas festas, enfim, alemãs, italianas, enfim,
isso contrastava com as coisas que eu via na prática, assim, por exemplo, na minha família, que eu via traços indígenas e eu não entendia direito de onde vinha aquilo, ou da própria sociedade rio-sulense, que eu via pessoas indígenas em trabalhos que não são bem valorizados, enfim, e as pessoas brancas ocupando uma classe alta. Então isso eu sempre me perguntava, mas ué, de onde que vem esses indígenas? Porque isso não, sabe, não entrava na minha cabeça e eu, quando criança, também não entendia muito. Ou na minha própria família, assim, eu não entendia. E tinha essa questão de que vocês dois já falaram também dos bugres, né? De usar bugre pra... Enfim, na minha família era um termo pejorativo, assim. Vocês são uns bugrezinhos, um bugrinho. Enfim, e tem essa conotação racista, né, assim. Mas, e aí é isso, eu me pensava, ué, mas da onde vem isso? Então, eu queria entender. E aí, claro, depois que eu saí da cidade, que eu cresci, enfim, adolescente, depois adulto, me dei conta de que aqueles indígenas em Rio do Sul não vinham de algum lugar, eles sempre estiveram ali. Quem veio foi os outros, né, os europeus, enfim. E aí foi isso, assim, eu fui juntando essas incongruências que eu via e tentei colocar no livro, assim, de alguma forma. Muito massa. E aí, a forma como você colocou no livro é não sendo narrado por uma pessoa só, ou por um narrador onisciente que está acompanhando aquela família. Pelo contrário, você botou 5 personagens narrando e essa narrativa super fragmentada, e eu e o Rick também ficamos loucos com isso, né, Rick? Sim, inclusive eu queria aproveitar o gancho do que você estava falando agora, que é uma curiosidade que eu até tinha comentado já contigo quando a gente se encontrou no Rio de Janeiro, que é essa coisa de como é que você fez a costura das histórias reais, das coisas que você ouviu da tua família ou de outras pessoas que talvez você tenha entrevistado, com o elemento da ficção, né? Como é que foi para você fazer essa junção que, enfim, um elemento que facilitou a escrita, qual é o limite entre o real e o que não é, sabe? Eu acho que é uma curiosidade que talvez outras pessoas também tenham, né? Sim, com certeza. Muita gente vem me perguntar isso, assim, justamente. Principalmente depois que sabem que é inspirado na história da minha família. Uhum. Acho que isso foi um desafio, um dos maiores desafios, na verdade. Primeiro, a não linearidade da história, que essa foi uma das primeiras coisas que eu já sabia da história, assim, não vai ser linear, porque eu queria deixar claro, ou bastante evidente, as repercussões de decisões tomadas no passado que chegam no presente, né? Então, isso eu queria deixar bem claro e esses saltos temporais permitem isso, assim, sai de um capítulo mais recente e volta para, sei lá, 50, 70 anos atrás, e aí tu entende, isso aqui tem a ver com isso. Acho esse tipo de narrativa muito interessante também como um leitor, então por isso que eu escolhi assim. A questão do limite entre ficção e realidade como eu disse, o livro é baseado em muita pesquisa histórica. Tem muita pesquisa disponível sobre imigração europeia, tanto no sul do Brasil quanto no Brasil como um todo. Assim, existe muita pesquisa sobre imigração europeia. Então, essa parte não é difícil de achar. Mas foi especialmente um desafio procurar e pesquisar a história da população indígena no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, né? Infelizmente não há muitos investimentos públicos para isso e também não há muito interesse, assim, de pesquisa mesmo. Claro que existe núcleos, e isso é importante destacar, que foram muito importantes, principalmente do pessoal da UFSC, que tem um laboratório de história indígena muito legal, muito interessante, que tem um acervo muito importante, inclusive estava em exposição ano passado, sobre os 3 povos indígenas que habitavam Santa Catarina, ainda habitam, na verdade, nas terras indígenas, e, enfim, é maravilhoso, mas claro que falta muito, assim, né, em investimento, tem coisas, eu li notícias do ano passado, super recentes, assim, de descobertas arqueológicas de povos indígenas no Vale do Itajaí, então, isso que a gente vê na Europa, né, a gente vê muito, até na África, eu acho que tem um interesse dos pesquisadores europeus muito forte na África e dos próprios pesquisadores africanos em descobrir coisas não contadas. E aqui tem pouco disso ainda, mas
Tem, mas pode melhorar sempre, né? Então, essa parte foi mais difícil, mas também eu encontrei, assim, relatos incríveis. A UFSC tem uma nova graduação de licenciatura dos povos indígenas da Mata Atlântica Sul, do sul da Mata Atlântica, é o nome. E essas pessoas que estão se formando são indígenas das terras indígenas catarinenses e elas enfim, a UFSC possibilita o acesso, né, dos trabalhos de conclusão de curso deles, e são trabalhos incríveis, assim, de muitos relatos, e eles interessados em redescobrir a própria história, que até para eles está apagada, então eles vão atrás falar com seus anciãos, seus avós, bisavós, para fazer essas pesquisas, e ainda tem pessoas mais velhas que eram crianças na época do cerceamento, né, da terra indígena, então eles ainda têm memórias dessa época, que para eles também foi muito apagado institucionalmente pelo governo, intencionalmente também, então isso também é uma outra questão. E isso também se reflete nas nossas famílias, né? Como tu mesmo falou, assim, de onde é a ceola? Nunca ouvi falar, de onde vem, enfim. E, por sorte, eu tinha um registro da minha família feito por um parente distante, que eu nunca tive contato também, mas que, enfim, recolheu esses registros, eu acho até que pelo interesse de cidadania italiana, enfim. E aí tinha esse registro em forma de livro que inspirou grande parte da história, como ela é estruturada. Mas é claro que eu não queria que fosse uma relação direta, né? Então, entre história e romance. Eu queria que isso fosse ficção, até para não trazer ninguém para uma questão que não é sua. Enfim, os personagens são inspirados em mais de uma pessoa, assim, não é só uma pessoa com exclusividade. Então, eu misturei pessoas da minha família, misturei personagens históricos para formar esses 5 personagens. E é isso, eu peguei inspiração de algumas dessas pessoas que realmente existiram e as partes em branco da história eu preenchi com imaginação minha, mas que ao mesmo tempo não é muito difícil de preencher, né? Porque a gente vê que a história se repete, a história que eu tô falando é a história com letra maiúscula, né? A história mundial, assim. Então, a gente sabe como, enfim, a sociedade é patriarcal, a sociedade é elitista, a sociedade é racista, então isso foi fácil de preencher, assim. E também porque eu não queria incriminar nenhum parente, né, assim. Mesmo que já mortos, enfim, né? Justo. É essa a questão. A gente ama o tio Giovanni, né, Rick? É verdade. Muitos Nossa. carinhos nesse livro, muitos ódios também. É. E assim, eu fiquei pensando, e foi uma coisa que eu e o Rick conversamos também, sobre tipo, tu, né, teve essa decisão narrativa de ser fragmentado, de ter mais de um personagem contando a história, mas cada um deles tem uma voz muito particular, assim, né? Você tem desde uma criança, uma super jovem contando um pedaço, até uma senhora super idosa. Tem que achar o modo como aquela pessoa vai narrar, né? E cada um tem isso, assim, eu sempre sabia quem é que estava me contando. Eu não me perdia nisso. Mas eu fico imaginando o quanto deve ser difícil fazer uma coisa dessas. Muito. Muito difícil. E isso foi até a última fase, assim, da revisão, de pensar como esse personagem narraria essa situação. Isso é muito difícil mesmo, assim. E principalmente nos personagens femininos, né? Que são 5, como tu falou, 3 são femininos. E, enfim, eu como homem, tendo que habitar uma pele feminina, enfim, eu acho que esse é o desafio da escrita, eu gosto disso. E também de idade, né? Tem muitos personagens idosos que, por mais que eu não seja mais tão novinho, mas eu também não tenho essa experiência de vida. Não vamos falar de idade, né? Não. Então eu me inspirava em pessoas próximas de mim, assim, de realmente, assim. E aí, nesse caso, meu avô, minha bisavó, minha avó foram grandes fontes, assim, e tenho tias também que me inspiraram bastante, porque, enfim, essas pessoas eu consegui acompanhar
o envelhecimento delas. E até um pouco da juventude no sentido de que eu cresci ouvindo histórias, né, da juventude deles, então eu pude me colocar um pouco na pele deles, de como talvez uma pessoa daquele tempo, porque isso era importante, né, para não ficar uma história assíncrona, assim, no tempo. Então tinha que ser alguém daquele tempo, pensando daquela forma, com aquela idade. E aí essas pessoas foram um grande alicerce para mim, assim, de inspiração. Nossa, eu lembrei da Marcela Dantes, quando eu entrevistei ela para falar do Vento Vazio. Eu acho que foi ela, que ela disse que ela fazia planilha no Excel, assim, porque também, tipo, alguns tempos se cruzavam, assim, né? E personagens narrando. Então, tipo, as características do personagem eram tais. Em que momento do tempo aquelas histórias se cruzavam, para ela não se perder na escrita do romance. Isso, Isso é muito para bom. mim foi parecido, assim, cada capítulo eu tinha um rascunho, assim, da idade dos personagens, que idade eles tinham naquele momento, se estavam vivos, se estavam mortos, qual relação que eles poderiam ter com aquele narrador naquele momento. Então, também estava sempre tudo bem anotado, assim. Baita trabalho. E tu conseguiu estabelecer, digamos assim, uma metodologia de pesquisa, de trabalho, porque, né, tu é pesquisador, tem doutorado, enfim, tá acostumado com essa coisa da pesquisa, do método, e para ti foi fácil trabalhar nessa questão, ou as coisas aconteciam muito por si, tu tinha um prazo para ler, pesquisar, e depois para escrever tudo, ou as coisas se atropelavam, porque esse livro é muito vivo, né, eu imagino as coisas acontecendo meio que até o fim da escrita, praticamente. Sim, total. Assim, eu fiz essa pesquisa inicial, que envolvia os registros da minha família, que envolvia a migração e que envolvia a pesquisa dos povos indígenas em Santa Catarina. Mas é claro que surgiam, né, coisas no momento da escrita, assim, meu Deus, qual era o presidente nesse ano? E a política também é muito presente, né, assim, ao longo da história, e que também é uma área que eu pesquiso como pesquisador, então que eu me interesso muito. Então isso foi, assim, realmente até o último dia de escrita, assim, o que está acontecendo esse ano no Brasil, e o que está acontecendo esse ano na Áustria, enfim, sabe, coisas desse tipo. E foi como tu mesmo disse, assim, teve um método inicial, mas precisou ser revisto constantemente, assim. Foi muito, muito vivo e a história surgia e aí demandava mais pesquisa. Enfim, e também tem muitas outras coisas que eu pesquisei e não entrou, que talvez entre em alguma outra história algum dia. Isso, não deleta o que não. Jamais, como pesquisadora, jamais deleto. Quem sabe surge uma saga e uma coisa meio Tempo e o Vento, vários tomos. Não, quem sabe. Bem aí. Eu também anotei aqui, porque a migração na literatura de ficção em Santa Catarina foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso. Ainda bem que eu não li o Rua do Inhame antes, porque eu ia ter mudado. E aí, o meu TCC, eu ia querer incluir o Rua do Inhame e o meu orientador ia querer me matar. Então, eu deixei para ler depois, porque ele já estava querendo me matar, né? Eu me atrasei, me enrolei, eu queria abraçar o mundo, assim. Mas eu estudei o Paraíso Paraguai, do Marcelo Labes, e o Verde Vale, da Urda Klieger, que tratam da migração alemã em Blumenau. E, inclusive, o Gabi e o Labes estavam na minha banca, foi muito chique. Os autores estavam vivíssimos ali. Foi demais. Foi muito legal. Foi. Parabéns pelo trabalho, inclusive. Obrigada. E assim, quando eu terminei, depois o Ricardo Gaiotto, meu orientador, falou: a gente tem que começar. Bom, tu viu na banca, né? A gente tem que começar a pensar no teu projeto de mestrado, sendo essa linha e tal. E eu, não, gente, pelo amor de Deus, eu não quero pensar nisso, me dei um tempo. E aí eu peguei e fui ler o Rua do Inhame, e eu pensei, puta merda, eu vou ter que fazer o mestrado. Que bom, que bom. Agora vem aí. Vem. Não, eu tô muito. E aí, uma outra coisa, assim, que o Rua do Inhame me trouxe e foi discutido na banca, sobre quem é que guarda esses segredos das histórias familiares, né? E, em geral, são as mulheres. Então, no Rua do Inhame no Paraíso Paraguai no Guarda-Roupa Alemão, da Lausimar Laus, é também a mulher, a matriarca, né? Então, apesar de serem famílias com uma estrutura patriarcal muito forte, com um homem que acha que manda na vida de todo mundo, né? E impõe sua vontade,
tem essa figura feminina também muito forte, né? E nem que seja nisso, no esconder algo que a gente não quer que as próximas gerações saibam. Eu fiquei pensando que eu acho que eu vou querer estudar isso. Porque o teu livro me trouxe isso com a Josepina, né? E assim, ter quem é que guarda esses segredos, né? Por que algumas coisas permanecem em silêncio? E quando a gente fez a série de literatura catarinense aqui no Pós-Fácil, eu lembro que eu perguntei pro Carlos Henrique Schroeder se ele via uma característica em comum na literatura produzida em Santa Catarina, que a gente pudesse dizer, ó, é uma literatura bem diversa, mas tem tal elemento bem marcante. E na época ele me disse que era difícil realmente apontar isso, mas ele achava que a política era um elemento muito recorrente na nossa literatura. Eu achei isso bem interessante, fiquei com isso na cabeça. E de verdade, né, aparece nesses novos romances históricos, né, que principalmente na literatura contemporânea, né, e não sei se isso é uma tendência da literatura nacional como um todo, mundial talvez, isso de vamos revisitar a história e vamos tentar cobrir as lacunas por meio da ficção. Eu não sei se isso é uma tendência ou se porque eu me interesso por isso parece que tem muita produção nesse sentido, né? E porque também eu procuro coisas assim. Mas eu queria saber o que vocês acham disso. Ricardo. Amigo, por favor, fale você, porque você está mais na sequência da... Bom, eu concordo, mas também tenho esse viés, né? Assim, eu como cientista político, é claro que a política me interessa, é o que eu leio, é o que eu procuro também. Mas eu acho que faz sentido, assim, pensando em Santa Catarina, né? Não vou dar conta do mundo, tem muita gente para falar do mundo. Mas pensando em Santa Catarina, eu acho que existe uma frustração, talvez, muito grande das pessoas, principalmente nesse momento, talvez, né, assim, de que a extrema-direita tá muito em ascensão no estado. Ascensão não, porque já tá desde 2018, né? Então já tá muito presente na vida há quase 10 anos aí dos catarinenses. Enfim, do Brasil, mas falando de Santa Catarina, né? Que também é o estado que mais deu porcentagem de votos para esse campo ideológico. Então eu acho que existe talvez um processo mal digerido, assim, uma coisa que fica meio entalada na garganta, nem chegou no estômago ainda, sabe, enfim, dos artistas, e aí os escritores estão inclusos nisso, né, de alguma forma tentar lidar com isso, ou tentar entender de onde vem, talvez, ou mostrar que não é assim, nem todos somos assim, ou por que isso se sobressai no estado. E isso, claro, quem lê a literatura catarinense consegue entender de onde vem. E isso eu tô falando agora recentemente, mas claro, tem outros livros antigos que já tratavam sobre isso. E acredito que essa frustração é latente desde aquela época, assim, porque Santa Catarina realmente nunca teve uma chance de força na esquerda, assim, tô falando localmente, né? Enfim, também já foi o estado que mais deu votos pro Lula. Então tem essa incongruência em Santa Catarina que a gente precisa pensar sobre, eu acredito. E tem uma coisa muito legal, né, que tem, claro, todo o interesse de autores em retratar períodos históricos e as suas próprias origens, inclusive, mas também tem uma demanda que eu acho que foi estimulada não só pela literatura, mas também pelo audiovisual, né, e não por acaso o audiovisual também bebe muito da literatura, né, especialmente quando envolve essa questão histórica, livros que inspiram filmes e minisséries. Então acho que as pessoas vêm nos últimos anos nessa crescente de tentar entender mais do passado do seu próprio país. Claro que ainda de uma forma meio incipiente, né? Eu acho que falta, inclusive, para as pessoas entenderem o seu passado, para que elas entendam melhor o momento que a gente está vivendo, né? Para que isso possa ampliar, inclusive, a sua visão política. Eu acho que isso é que está faltando, não é só eu quero entender como é que era o costume da época tal e como é que os meus antepassados viviam naquela época, não é só a curiosidade para a curiosidade. Eu acho que o grande lance é as pessoas se entenderem para conseguir entender melhor o momento que a gente vive, né? Então, acho que a literatura tem esse papel sempre fundamental, acho até mais do que o audiovisual, porque
porque a gente consegue ter a informação ali muito mais detalhada, muito mais abrangente, porque mesmo que um audiovisual, um filme, uma série seja boa de fato, a gente tem muita coisa da performance, né, do espetáculo, que é um elemento importante para atrair o público, né, mas acho que a literatura é fundamental nesse processo, e o livro do Gabi, não por acaso, cumpre muito bem esse papel, né. Eu ia complementar a fala do Ricardo, porque eu acho que pegou bem o cerne da questão, assim, de... A literatura tem esse papel de talvez até criar identidades, né? Talvez não, com certeza, isso em todo o mundo, né? Literatura russa, literatura britânica, literatura, enfim, de todos os países tem esse papel. E a brasileira também, né? Então a gente tem Iracema, a gente tem o Cortiço, a gente tem, enfim, todos os clássicos que ajudam, o Macunaíma, Grande Sertão Veredas, enfim, poderia passar, né, o dia todo citando só grandes obras clássicas brasileiras que formaram a identidade nacional. Então, essa questão que o Ricardo trouxe, assim, que acho que combina muito com o que eu falei no começo, é um desconforto de talvez não entender toda a história, que não cobre, né, a história que a gente aprende na escola, não cobre quem a gente é, a sociedade que a gente se tornou. Então, eu acho que vem muito disso, acho que o Ricardo pegou perfeitamente isso. Rick, Então, você tem... a história atual tem esse papel de rediscutir essa identidade, né, tanto nacional quanto catarinense, no caso da minha história que eu escrevi, que essa era uma das minhas intenções, assim, de as pessoas lerem, se reconhecerem naquela história, reconhecerem a sua família naquela história, e repensarem, assim, né, qual é o pacto dessa sociedade, né, o que a gente está escondendo e fomentando também com políticas públicas que vão contra os povos indígenas, por exemplo, que ainda estão no estado, no sul do Brasil. Total. Rick, você tem mais pontos sobre o livro que quer trazer aqui para a roda? Não, é basicamente isso que a gente estava comentando, né? Acho que todas essas questões familiares sempre me pegam demais, assim. Não por acaso, um dos livros que mais me marcou desde a adolescência foi 100 Anos de Solidão, porque traz toda essa geração, todas essas gerações de uma mesma família, contada por diferentes pessoas, enfim. Então, acho que desde então eu venho muito cultivando isso, e o livro do Gabi me proporcionou todos esses momentos, então foi muito legal acompanhar essa saga da família. Eu fiquei desolado quando eu acabei o primeiro capítulo, e eu queria saber o que tinha acontecido com aquela família que tinha recém-chegado no Brasil e pulou para outro momento da história, mas daí eu fui entendendo que aquela dinâmica era importante para o livro. Então, assim, isso também funcionou muito como um elemento de interesse, inclusive, porque a gente quer ler e quer entender o que está acontecendo, né? Então tinha ganchos muito legais ali para um próximo capítulo, para uma próxima página, e o que foi também muito legal para mim é que eu vinha de um ritmo muito fraco de leitura, assim, eu estava, enfim, por diversos fatores, lendo muito pouco, demorava muito para ler um livro, não que isso seja algo ruim, né? Eu acho que a gente tem que ler no seu tempo, inclusive, mas quando eu comecei a ler A Rua do Inhame, eu terminei ele em 3 dias e meio. Isso para mim foi um recorde de muito tempo, assim, porque ele é um livro bastante extenso, ele é um livro denso, tem muita informação, mas a gente quer terminar o livro, a gente quer entender para onde aquela família vai, né? Então, sim, só coisas fantásticas sobre essa obra. Uau! Sucesso, hein? Porra. Mas eu também me senti exatamente assim, e fiquei muito impressionada com as deixas, assim, de cada capítulo, sabe? Tipo, meu Deus, agora para dormir era terrível. O que eu faço até amanhã agora, meu Deus? Tinha que continuar lendo. Também li super rápido, e tem quase 400 páginas, né? Isso, ele é bem robusto, né? Bom, a gente está se encaminhando para o fim. Eu queria saber, antes da gente encerrar, o que você tem lido, Gabi? O que você recomenda de leitura? Nossa, então, a minha vida também tem sido um pouco frenética nos últimos meses. Então eu tenho lido pouco, bem menos do que eu gostaria. Mas uma das minhas últimas leituras que eu gostei muito, e que acho, inclusive, que conversa bastante com o Rua do Inhame, é O Som do Rugido da Onça, de Micheline Verunsch, que inclusive está aqui do meu lado na minha mesa, que eu terminei, depois emprestei, enfim, e eu gostei muito. Eu não tinha lido nenhum livro dela ainda. Maravilhoso. E ela, enfim, já tinha ouvido falar muito bem, né, claro, da escrita dela, e esse livro também foi um livro que me prendeu do início ao fim, e que tem similaridades com o Rua do Inhame no sentido de que a temática é parecida, trata sobre os indígenas no Brasil,
mas nesse caso não é no sul do Brasil, mas enfim, ainda é Brasil. E também tem saltos temporais, né, entre os personagens, isso eu achei muito legal e que achei uma coincidência feliz, assim. Então, é um livro que eu recomendo e que eu também destaco que se alguém gostou desse livro, já leu, vai gostar de Rua do Inhame, eu acho. Com toda certeza. Maravilhoso. E tem episódio do Pós-Fácil com a Micheline falando desse livro, só procurar, ela esteve aqui, falou de Inclusive foi o que me deu vontade de ler. Ela é maravilhosa, esse livro, e é verdade, eu não tinha pensado nessa conexão entre eles, muito bom. Rick, você tem indicações de leitura? Tenho, eu tô lendo agora o Arroz de Palma, que é do Francisco Azevedo, que não por acaso retrata uma saga familiar pelo olhar de um português que veio para o Brasil. Ele tem 88 anos e a história se desenrola a partir de lembranças dessas vivências de várias gerações, né? Então eu tô lendo agora, tô bem no começo, mas já me pegou bastante de cara. Eu também sempre recomendo um outro livro da Monique Malcher, que é o Flor de Gume, que é um livro que ela lançou em 2020, que é um livro de contos, e fala muito sobre as vivências do norte. Basicamente, é um livro que tem a mulher como protagonista, então acho que todas as mulheres que lerem vão se identificar de alguma maneira. E também tem outro livro que eu li já faz um tempinho, mas que eu gosto de indicar, que é o livro Quarto Aberto, do gaúcho Tobias Carvalho. É um romance que retrata a história de um casal gay, né, de 20 e poucos anos, e todas as suas experiências envolvendo relação aberta e desavenças. Acho que é um livro muito legal para um homem da minha geração, que nasceu em 80, entender um pouco melhor como as gerações mais novas estão lidando com relações. Então é uma dica legal também. Tô com esse livro aqui, não li ainda. Mas é bem bom, é bem legal, ainda super a pena. Bom. E a Monique também já esteve aqui no Pós-Fácil falando do Flor de Gume, ela é uma querida, né? Foi muito legal a conversa. E até eu vou dar dica de leitura agora, não é bem dica, mas eu acabei de ler uma saga familiar também, que para mim é vergonha, eu nunca tinha lido, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. E eu nunca tinha lido ela, gente, vocês acreditam? Eu também não li, tá? Eu vou só ler meu papel aqui. Ai, que bom! E aí, a gente tem o clube de leitura do Pós-Fácil junto com o Donas da Porra Toda, e foi um dos livros recomendados ali para o clube, e eu li e fiquei fascinada, e é uma baita de uma saga familiar, que também tem esse elemento político, né, porque chega no momento presente com a ditadura no Chile, então a gente fica sabendo toda a história daquela família até chegar ali, e eu achei muito interessante porque tem o realismo mágico, tem muita fantasia, e também essa dureza da história oficial, assim, né, então eu gostei muito, mas sofri muito também lendo, e agora tem a série no Prime. Olha, legal. Mas já estou prometendo um episódio aqui no Pós-Fácil sobre a série, o livro da Casa dos Espíritos, que eu fiquei fascinada, assim, e a série está muito bem feita também, que eu acho que agora, finalmente, as pessoas entenderam que para contar a história da América Latina, é muito interessante envolver pessoas da América Latina. Com certeza. Né, gente? É muito nossa, que bom. ideia inovadora. E muito inovador. E eles entenderam, acho que a partir do sucesso que foi a série de 100 Anos de Solidão, né, que olha como funciona, a gente sabe fazer as coisas aqui direitinho, pode jogar pra gente que a gente faz. Depois do fracasso da adaptação cinematográfica do Amor nos Tempos do Cólera, né? Meu Deus, e do filme da Casa dos Espíritos também, que é outra bomba, né? Eita. E aí jogaram aqui, então tá tudo certo, assim, a série da Casa dos Espíritos também tá muito boa. É isso, garotos, muito obrigada por estarem aqui comigo nessa noite fria no sul do Brasil. Ai, sim. Muito bom. Esquentou um pouco. Muito bom conversar com vocês. Gabi, assim, parabéns de novo por esse livro. Ele é incrível. Eu estou recomendando ele para todo mundo que me pede indicação de leitura. E eu acho que é isso mesmo, assim, tu parte de uma história familiar e local, mas na verdade não é só uma história familiar e local. Acho que pode tocar muitas pessoas de muitos lugares. Parabéns. Não, obrigado. Essa era a intenção. E obrigado pelo convite, por estar aqui conversando com vocês, meus amigos, que eu conheço também há muito tempo e que eu gosto muito. Quando a Stephanie falou, posso convidar o Ricardo, eu disse, lógico, óbvio. O Ricardo enriqueceu muito a nossa conversa. E agradeço pelo convite e, enfim, sigo à disposição do Pós-Fácil, como sempre. Sou fã, sou pós-faceiro e estamos aí ouvindo o Pós-Fácil. Muito obrigada, Rick. Brigadão também, tá? Muito obrigado, amei participar. Foi um prazer falar sobre o livro do Gabi. Enfim, saciei a minha vontade. Quase foi em paz. Estamos em paz.
Opa, 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 para a gravação. Eu já ia embora esquecendo de dizer que se você gostou desse conteúdo e ficou curioso ou curiosa para saber mais sobre Rua do Inhame, esse livro vai ser sorteado para quem apoia o Postfácio Podcast. Se você ainda não apoia, corre em apoia.se/Postfácio Podcast. Lá tem todas as informações. Se você gostou desse episódio, considere apoiar o Postfácio Podcast. Esse é um projeto de jornalismo cultural independente mantido exclusivamente por quem ouve e apoia. Para tornar ainda mais acessível, as faixas de apoio mudaram. Você pode colaborar com 5, 10, 15 ou 50 reais por mês. As recompensas são diferentes para cada faixa, mas em todas elas você ganha a possibilidade de participar do Clube do Livro feito em parceria entre o Postfácio e o podcast Donas da Porra Toda. A partir de 10 reais você concorre a combos de livros todos os meses e apoiando com 15 reais você participa do Clube do Livro, concorre a combos e ainda concorre a um marca-páginas exclusivo criado pela Ruby Punch. Apoiando com 50 reais ou mais por mês, você concorre a tudo isso e ainda tem a possibilidade de participar como ouvinte das gravações do Postfácio e bater um papo comigo e com outras pessoas que participam dos episódios. Bora colaborar? Acesse apoia.se/Postfácio Podcast. Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Postfácio.